Boa noite, amados irmãos em Cristo. Quero vos saudar, vos cumprimentar com a graça e a paz do Senhor. Passando agora, depois de termos louvado o nome do nosso Deus, passando então agora a darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus, o estudo que nós estamos desenvolvendo em cima da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu vos convido a estarmos abrindo o segundo capítulo dessa epístola, segundo capítulo de Filipenses, e a partir do versículo 5, vamos estar lendo. Filipenses, capítulo 2, e verso de número 5. O apóstolo Paulo diz para a igreja o seguinte: tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também, por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Até aqui, meu querido. Semana passada, na última quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de falar sobre as exortações que o apóstolo Paulo direcionou à igreja dos Filipenses, no sentido de motivar a igreja no sentido dela viver em unidade. Fica claro que a unidade da igreja estava seriamente comprometida, não por grande parte da igreja, mas muito provavelmente por parte de algumas pessoas que estavam tendo algumas atitudes egoístas, pensando em si mesmos, com um espírito faccioso, de divisão. Então, nos versículos 2, 3 e 4 desse mesmo capítulo, portanto, os versículos que antecedem o versículo que nós lemos hoje, Paulo os estimulou, ou os estimulava, algumas coisas. E sobre cada uma dessas coisas nós já tecemos comentário na semana passada. Explicamos direitinho cada um desses pontos. Portanto, estamos só revendo para podermos assim dar continuidade. Paulo, no versículo 2, 3 e 4, ele convida, ele exorta, ele estimula a igreja, ele solicita a igreja para que todos pensem a mesma coisa, que todos tenham o mesmo amor,
que todos sejam unidos de alma, que todos tenham o mesmo sentimento, que nada façam por vanglória, por orgulho, mas antes por humildade. Paulo os convoca a não serem, a agirem de uma maneira orgulhosa, egoísta. Paulo os convida a considerarem os outros superiores a si mesmo, que cada um considerasse o outro ou os outros superiores a si mesmo. Paulo os conclama a se preocuparem com os outros, não visarem exclusivamente o que é seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então são advertências que Paulo faz, sempre não podemos nos esquecer, com o propósito de que a unidade da igreja pudesse ser mantida. No momento em que as pessoas agem egoisticamente, cada um pensando em si, fatalmente isso gera dentro da igreja quebra, rachadura, separações, divisões, né, ou partidarismo. A igreja começa a se rachar, muitas vezes até em pequenos grupos, cada qual com o seu próprio interesse, como nós vimos lá na igreja dos Coríntios. Então Paulo, num primeiro momento, ele lança esse desafio para que cada pessoa tivesse essa atitude, justamente visando com isso alcançarem, né, ou ajustarem aquilo que já estava desajustado, porque corria sério risco a igreja de ter a sua unidade comprometida. E para que não ficasse essa exortação simplesmente, não ficasse somente em palavras ou em conceitos doutrinários, Paulo, justamente com o intuito de resolver ou de sanar esses problemas que eram reais dentro da igreja, ele lança o seu maior argumento no intuito de alcançar o seu objetivo, de trazer a igreja a essa condição para a qual ele estava orientando, estava estimulando, né, que cada pessoa tivesse uma atitude de humildade, de pensar mais nos outros, de não agir egoisticamente, que todos fossem só uma alma. Então, Paulo, no versículo 5, ele dá o lance fatal, né? Ele dá o checkmate na igreja. Então, ele apresenta o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o Salvador da igreja, o Redentor da igreja, como um exemplo maravilhoso de humildade, de renúncia. Parece incrível que o Paulo vá fazer um breve discurso teológico sobre a encarnação, ou seja, sobre o verbo que é Deus e se faz carne, se faz homem, né? Talvez seja um dos textos mais teológicos da Bíblia inteira, sobre cristologia, e ele usa isso justamente para estimular a igreja, para sanar o problema da igreja. O melhor remédio que Paulo poderia oferecer à igreja, se nós podemos tratar isso como uma enfermidade dentro da igreja, o fato de pessoas agirem egoisticamente, isoladamente, pensando só em si mesmas. Então, com vistas
a cura da igreja, ou de parte da igreja que estava enferma, o melhor remédio que Paulo poderia apresentar seria dizer para eles: olhem para Cristo. Vocês estão agindo assim, ou algumas pessoas estão agindo desta forma. Vocês estão perdendo a unidade. Algumas pessoas de vocês são muito egoístas, vocês pensam só em vocês mesmos. Então eu apelo para o grande exemplo de Cristo, porque ele já havia dito que todos deveriam ter o mesmo sentimento. Depois, no versículo 5, ele diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo. Então, a palavra de Paulo para a igreja é: olhem para Cristo, sigam o exemplo de Cristo. E a Bíblia, ela apresenta muitos textos, onde o Senhor Jesus Cristo nos é apresentado como realmente o nosso grande exemplo, não somente na questão da humildade, mas em tudo que nós pensarmos no que diz respeito à nossa vida como filhos de Deus, Jesus Cristo sempre será o nosso exemplo. Então, se ele está requerendo humildade da igreja, ele vai lançar mão do exemplo de Cristo. E ele vai dar uma aula de teologia para a igreja, estimulando a igreja, levando a igreja, no fundo, talvez até a se envergonhar da sua atitude, ou da atitude de algumas pessoas. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2 e no versículo de número 21, diz assim o apóstolo Pedro: porque para isto mesmo vocês foram chamados, vocacionados, porque Cristo também sofreu, e sofreu em vosso lugar, deixando para vós exemplo, para seguirdes os seus passos. Pedro é alguém que defende que Cristo é o nosso exemplo, e não somente um exemplo para nós conhecermos e sabermos, mas exemplo para ser praticado, para ser seguido. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto também nós, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunha, vamos nos desembaraçar de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente, prestando atenção, observando o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar para ele é ver o exemplo dele, seguir os seus passos, olhando para ele, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele está falando aqui de humilhação também, porque não poderia existir humilhação maior do que alguém morrer na cruz. Ele suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz, não dando importância, não dando caso da ignomínia, da vergonha, porque foi vergonhoso, foi doloroso a sua morte. E agora está assentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo, que deve ser seguido. Então, Paulo, é como se Paulo desse uma chacoalhada no ombro de alguém, que às vezes está entorpecido no pensamento, e ele dissesse: olhem o que vocês estão fazendo, olhem como vocês agem, vocês não são ninguém, vocês não são nada, e vocês estão agindo como se fosse muito. Então olhe para aquele que era tudo, olhe para Cristo.
Olhe para ele, siga o exemplo dele. Paulo, então, ele começa a descrever, meus irmãos, qual foi esse sentimento, porque ele diz no versículo 5, tenham em vocês o mesmo sentimento. Façam como ele, sintam como ele. Paulo, ele passa a descrever qual foi o sentimento que houve em Cristo. Porque alguém pode perguntar, bom, que sentimento? Na realidade, ele vai descrever antes o que Cristo fez. O que ele fez, a sua obra. E o que ele fez justamente revela esse sentimento a respeito do qual Paulo está falando. A atitude de Cristo na cruz, ela revela justamente o seu sentimento. E Paulo quer que a igreja tenha em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diz assim o versículo 6, porque ele, e aqui entra teologia pura, e é impressionante o fato de Paulo dar uma pequena aula de teologia para estimular a igreja a viver em humildade. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. Tudo isso nós vamos explicar, irmão, por isso é estudo, né? Tem que explicar, muita gente lê isso aqui e não entende. A gente não entende isso aqui. Não é todo mundo que tem a interpretação correta desse texto. Ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Primeiro lugar, dentro do versículo de número 6. Subsistindo em forma de Deus. Preste bastante atenção para você não perder a linha de raciocínio. Paulo está dizendo assim, muito embora ele seja Deus, Cristo, Jesus, por incrível que pareça, no mundo cristão de hoje, não dentro das igrejas evangélicas, mas dentro do mundo cristão, existem pessoas que têm dificuldade de entender que Cristo, que Jesus é Deus. Ele sempre foi Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. E ele é Deus, irmão, porque ele é igual. O termo, na realidade, que os teólogos usam, ele é co-igual. Ou seja, ele é igual ao Pai e o Pai é igual a ele. Deus, né? Ele é eterno como o Pai e o Pai é eterno como ele. Ele é co-eterno, ele é co-igual. E ele é consubstancial. O que é isso? Ele tem a mesma substância, a mesma essência, a mesma natureza de Deus. Os dois são Deus. É um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma essência, a mesma natureza. Jesus Cristo, ele é Deus. Olha só, irmãos. É difícil a gente pensar, e esse talvez seja essa seja uma dos pontos mais profundos da cristologia, dentro da teologia, que é o fato de Cristo, Deus, ter assumido, diferentemente do Pai, uma natureza humana. Só que existe um detalhe importante. E no final você vai entender tudo isso, por que Paulo fala sobre isso. O objetivo dele é deixar todo mundo envergonhado, todo mundo com a cabeça baixa, disse, meu Deus, o que eu sou? Agindo da forma como eu ajo e não sendo ninguém. Olhando para o exemplo de Cristo, que é Deus. Então ele apela
para o exemplo de Cristo. E essa condição de ele ser coigual, coeterno, consubstancial com o Pai, essa condição é imutável, porque tem muita gente que acha que quando Deus encarnou, se tornou homem, ele deixou de ser Deus enquanto estava no mundo. É uma coisa que está na cabeça das pessoas. Mas a verdade é que ele nunca deixou de ser Deus. Ele agiu como homem. Ele se submeteu a viver como homem. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Isso não muda. Essa essência não muda, irmão. Deus é Deus. Ele é hoje, ele é no passado, ele é hoje, ele é eternamente. Deus o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que significa isso? Deus não muda, Deus é eterno e a sua essência é divina. A sua essência não muda, ela não pode alterar. Então, isso que é o mais intrigante. O fato de Jesus Cristo vir ao mundo na condição em que ele veio e como ele viveu, mesmo sendo Deus. Continuando na condição de Deus. O apóstolo João, eu quero apresentar 4 versículos que vocês sabem, mas como se trata de um estudo, nós temos que apresentar realmente a base bíblica, né, para aquilo que nós sabemos e para aquilo que estamos falando, ou seja, o fato de que Jesus é Deus. O apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 1 do evangelho de João, João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo. O verbo é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então o Filho, o verbo, estava com o Pai, porque ele é coigual, consubstancial, coeterno, e não somente estava com Deus, ele é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é criador. E quem é criador senão Deus? Diz que todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, que é o Filho, Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Depois, mais à frente, ele vai dizer que o verbo se fez carne. Versículo 14, do 1º capítulo de João. E o verbo se fez carne. Deus, o verbo era Deus. E se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João, quando ele escreve a sua primeira epístola, bem no final da Bíblia, o mesmo apóstolo, quando ele está terminando a sua primeira epístola, no capítulo 5, e no versículo de número 20, diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então a Bíblia, enfatizando a condição de Cristo ser Deus. O autor aos Hebreus, capítulo 1, e versículo de número 3, ele diz
a partir do versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por intermédio de quem fez o universo. Ele é o Verbo, por intermédio dele foram feitas todas as coisas. Diz o versículo 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo é a expressão exata de Deus. Deus é invisível. Então, Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. Eu já disse na igreja uma vez, alguém disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse: você pede para ver o Pai? Quem me vê, vê o Pai, porque ele e o Pai são um. Quando o apóstolo Paulo fala ainda também aos Colossenses, mais um texto, eu gosto de, às vezes, me tornar até um pouco excessivo para mostrar realmente a base. Não pode haver dúvida nenhuma que Cristo é Deus, porque isso vai nos ajudar no raciocínio do apóstolo Paulo. Porque não era qualquer pessoa, não foi um profeta simplesmente, não foi um anjo, foi o próprio Deus, que nos dá o exemplo de humildade. Deus. É interessante, como nós vamos chegar ali. Colossenses 1, e versículo de número 15. Versículo 13 diz assim, que ele nos libertou, Deus nos libertou do império das trevas, versículo 13 de Colossenses 1. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a salvação e temos a remissão dos pecados. 15. Este é a imagem do Deus invisível. Então, irmãos, os textos, eu poderia apresentar uma série de textos onde nós entendemos que Jesus é Deus. Jesus é Deus. E Paulo diz que, mesmo sendo Deus, ele não julgou como usurpação, versículo 6, porque ele, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E aí chega nisso, as pessoas, meu Deus, o que isso significa, Eu tenho cuidado, às vezes, de procurar algumas outras traduções, trazer para a igreja, para que a igreja até entenda, e eu cito as traduções, como eu gosto de usar textos paralelos dentro da nova tradução da linguagem de hoje, que é interessante, muito embora eu acho que ela não fique bem perfeita. E nós temos também a tradução da Liga Bíblica Mundial, a respeito desse mesmo texto, que é o versículo de número 7. Versículo 6, a parte B, que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de Deus, diz assim, ele tinha a natureza de Deus, a essência de Deus, a substância de Deus, ele era Deus, mas ele não tentou permanecer igual a Deus, ele não resistiu, ele não disse assim, bom, eu sou Deus, eu não quero deixar essa posição, eu não quero deixar esse privilégio. E aí nós vemos melhor na tradução da Liga Bíblica Mundial, que diz assim, embora sendo Deus, o mesmo texto, embora sendo Deus, ele não exigiu, nem tampouco se apegou a essa condição de ser Deus, aos seus direitos, aos seus privilégios, como Deus. No momento em que o Filho, o Verbo, aceita e decide assumir a forma humana, ele automaticamente está abrindo mão de algumas coisas. E isso ele faz voluntariamente. Isso é
um processo de humilhar-se, muito embora ele não perca a condição de Deus, para você entender um pouquinho melhor. Não sei se eu vou ser feliz na minha comparação. Você sabe que Jesus veio, né? Nasceu numa manjedoura, morou numa família humilde, não tinha onde reclinar a sua cabeça, essa coisa toda. E enquanto andou nessa condição de pobre, aqui nesse mundo, era Deus andando no meio dos homens. Né? O lugar de Deus é na eternidade, é na glória, é sendo adorado pelos anjos. Mas mesmo estando aqui, nessa condição, sofrendo depois do que ele sofreu na cruz, ele não deixou de ser Deus. Então é alguém que ocupa uma posição e não deixa aquela posição, para você entender bem, mas ele passa a fazer coisas que a princípio não seriam condizentes com a sua posição. Você imagina, por exemplo, o presidente de uma empresa, que normalmente está sentado na sua cadeira com os seus assessores, e de repente esse presidente, ele resolve trabalhar uma semana diferente. Eu vou trabalhar junto com o pessoal da limpeza, junto com as pessoas. Ele não deixa de ser o presidente, ele faz isso porque quer, e ele começa a trabalhar com os outros. Né? Um trabalho, uma tarefa, uma circunstância que não é condizente com a sua posição de presidente da empresa. É? Então é como se esse presidente dissesse assim, não tem problema, eu não vou me sentir mal eu deixar aqui a minha cadeira e estar trabalhando com meus colegas lá, o pessoal da limpeza, eu vou andar com eles. E não deixo de ser presidente, eu vou continuar presidente. Então, Jesus Cristo nesse mundo, ele permanece na condição de Deus, mas a sua humilhação, evidentemente, foi muito maior. Muito mais do que a gente possa supor. Né? Ele voluntariamente abriu mão dos seus direitos. Nós vamos ver na semana que vem, item por item, que não são muitos, mas efetivamente o que ele abriu mão. Né? Jesus Cristo sendo Deus, mas ele agiu, ele aceitou deliberadamente, né, a ficar limitado, muito embora fosse Deus, mas não agir como Deus, é agir como um homem, sentir como um homem, se submeter a todas as circunstâncias de um homem, ao mesmo tempo sendo Deus. Então ele sentia sede, sentia fome, sentia cansaço. E Deus não sente cansaço, Deus não sente sede. Né? Essa dupla natureza que nós não vemos no Pai, a essência do Pai é só divina, a essência do Filho é divina e humana. E alguém também equivocadamente pode supor que o Filho ele é 50% homem e 50% Deus. Isso é muito comum a gente ouvir falar, e não é. Jesus ele é 100% homem e é 100% Deus. Mas ele se limita, ele se condiciona. Aí está justamente o seu estado de humilhação. Né? De ficar submetido por livre e espontânea vontade a essa condição humana. Né? De sentir as coisas que nós sentimos, de ser tentado, tudo isso. Né? Jesus Cristo, meu amado irmão, ele não considerou, olha só, para você entender, quando a Bíblia diz que ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus, né? Ele não considerou a sua igualdade com Deus, com o Pai, ser igual ao Pai, como algo que ele deveria reter egoisticamente. Não, eu sou Deus, jamais. Ele não achou isso uma usurpação. O fato dele se esvaziar e vir habitar, assumindo forma de servo, em semelhança humana,
e ser obediente, e sofrer morte, e morte de cruz. Né? Ele não considerou, ele não buscou, né, reter isso, mas ele, por sua livre e espontânea vontade, ele abre mão de alguns privilégios na condição de Deus. Ele não se agarrou, ele não se aferrou a esses privilégios pelo fato de ser Deus. É tão difícil para as pessoas deixarem uma condição. Todo mundo busca para alcançar uma condição maior. Isso é o natural nas pessoas. Todo mundo. Por isso que o exemplo de Paulo para a igreja é uma bomba, irmão, no coração da igreja. Onde haviam pessoas que não eram nada e agiam como se fosse muito. Então ele traz o exemplo contrário, ele traz aquele que é tudo e se fez nada. E quem é ele? É Deus. Então isso é para envergonhar qualquer um. Né? Qualquer pessoa que se arvore e que se ache mais do que na realidade é, né? Quando ouve isso, e isso vem no coração, isso deve trazer peso. Né? Ele abriu mão desses privilégios, né, trazidos por essa igualdade, por ser Deus, mas ele abriu mão justamente por amor aos homens. Por causa do outro. E você vai ver que tem tudo a ver com o que ele já tinha dito ali em cima. Olha, não pense só em você. Se lembra? Pense também no outro. Por isso que ele usa o exemplo de Cristo. Então, se Cristo pensasse só em si, né, vamos dizer, ele não aceitaria, ele não toparia essa empreitada de assumir uma forma humana, de assumir a forma de servo, de deixar o trono, de deixar a eternidade, a glória, de deixar a adoração dos anjos que ele recebia, para ser cuspido, para ser açoitado, para ser ridicularizado, para ser amaldiçoado pelas pessoas. Ele não pensou em si. Ele pensou nos outros. No versículo 4 desse capítulo 2 de Filipenses, ele diz assim, ó, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Se lembram? Não tenha em vista cada um em vista o que é propriamente seu, mas que também cada um pense no que é dos outros. O Filho de Deus deixou o céu, deixou o seu trono, conforme eu disse. Deixou a sua glória. Uma glória que certamente ele faz menção quando ele faz a sua oração ao Pai, e ele diz, Pai, glorifica o Filho, com a glória que nós tivemos antes que havia mundo. Jesus fala isso na sua oração. Ele faz menção à glória que ele tinha na eternidade com o Pai. João, capítulo 17, e isso foi deixado, irmãos. Essa glória foi deixada. Ele abriu mão dessa glória e assumiu a vergonha, a dor, o sofrimento, assumiu o pecado. Muito embora ele não tenha conhecido o pecado, ele assumiu o nosso pecado e foi para o madeiro. E a Bíblia diz que maldito é aquele que for colocado no madeiro. João se fez maldição por nós, para nos salvar. João, capítulo de número 17, e versículo de número 4. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que confiaste para eu fazer. Versículo 4. No versículo 5 ele diz assim, e agora, Pai, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele deixa aquela glória, por livre e espontânea vontade.
Ele deixa o céu, ele deixa a glória, ele deixa o trono, ele deixa a adoração dos anjos, e ele se faz carne, ele se faz homem e assume a forma de servo. Paulo sabiamente faz alusão à encarnação, né? Parece uma coisa quase difícil, de entender o fato de Paulo usar um assunto tão profundo. Na minha concepção, é o assunto mais profundo da Bíblia. A questão da encarnação, do Deus se fazer homem. Não existe coisa mais profunda, teologicamente falando, e ele usa esse assunto, o assunto mais profundo, para resolver um probleminha de inveja, de discórdia, de ciúme, de vanglória no meio da igreja. Ele faz essa alusão à encarnação para enfatizar, irmão, ele quer enfatizar, né, a grande lição de humildade que Jesus Cristo dá. Por isso, na minha maneira de entender, um dos textos que normalmente nós buscamos no sentido de quando alguém quer seguir a Cristo, né, e ele diz assim, olha, se alguém quer me seguir, o que ele diz? Tome, né, a sua cruz. Né? Vamos ver lá, Mateus 16 e 24. E hoje, preparando esse assunto, eu passei a refletir um pouquinho mais sobre esse texto. Mateus 16, versículo de número 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer me seguir, ou seja, se alguém quer ser meu discípulo, você sabe que uma das coisas do discípulo, uma das características marcantes do discípulo é fazer ou agir segundo o seu mestre. Né? O discípulo, na concepção bíblica de discípulo, o discípulo não é simplesmente um aluno que está aprendendo uma teoria. O discípulo é aquele que aprende e vai fazer como o mestre. Senão ele não é verdadeiramente um discípulo. Então ele diz, olha, vocês querem ser meu discípulo? Querem me seguir? Então o que vocês façam? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles devem negar-se a si mesmo. E é justamente aí que vem, né, a lembrança da atitude de Cristo. Quando nós fazemos isso de negarmos a nós mesmos, nós estamos fazendo como o Verbo faz. Então, ele abre mão de seus privilégios, né, da sua condição, dos seus direitos. Abre mão por conta dos outros, pelo seu amor, para salvar o pecador. Então ele esquece os seus direitos, a sua glória, o seu status, a sua posição, e ele então decresce no sentido de assumir uma forma humana. Nós não podemos comparar, irmão, homem com Deus, né? Torno a dizer, muito embora ele não tenha deixado de ser Deus, mas ele age como Deus, ele se manifesta como homem, ele se manifesta como homem, ele anda como homem, né? Ele, na condição de homem, ele assume o modelo do crente, que tem o Espírito Santo na vida para ungir. Jesus viveu exatamente como nós devemos viver. Então, eu entendo que Jesus Cristo, de certa forma, sim, ele se nega a si mesmo, quando ele aceita deixar a glória eterna e assumir esta forma, a forma humana, né? A condição de servo. Cristo, ele se humilhou e certamente nós devemos também fazê-lo. Essa é a grande lição de Paulo, né? Acho que Paulo não precisaria falar mais nada para a igreja,
muitas vezes nós nos recusamos, né, a fazer alguma coisa porque achamos que aquilo que vai ser feito não é condizente com a nossa posição. Isso é muito comum hoje, a gente vê, principalmente, eu não estou falando dentro da igreja, mas a gente vê muitas vezes nas empresas, né, às vezes até dentro da família a gente vê uma situação assim, de alguém negar-se a fazer alguma coisa porque acha que aquilo que ele vai fazer está muito aquém da sua condição, da sua capacidade, né? Então, ele não quer tomar ele não aceita muitas vezes ele não aceita se submeter, né, em fazer algo. E o fato dele fazer algo que ele acha que é muito humilhante, não tira ele da condição. Nós temos aqui irmãos que ocupam uma determinada função dentro da igreja, mas que eventualmente fazem alguma coisa, né, dentro da igreja que alguém diria, pô, mas fazendo esse trabalho, fazendo esse serviço, né? Mas pelo fato dele estar fazendo aquilo dali, ele não deixa. Eu, quando estou ali na frente, irmãos, né, quando eu estou ali na frente ali, você sabe do que eu estou falando nas quartas-feiras, eu não deixo de ser pastor por estar ali. É isso que Paulo está orientando as pessoas, né? A gente não gosta, não é da natureza humana, a gente não gosta de se sentir pequeno ou se sentir diminuído. Mas quem é que dá o exemplo para nós que isso pode ser feito e deve ser feito? O próprio Deus, que é e está acima de tudo e de todos. Quem tem maior glória, quem recebe maior glória do que o próprio Deus? Quem? Né? E ele, na próxima semana nós vamos ver, né, o quanto ele se anula, se esvazia, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou. O versículo nós vamos ver na semana que vem. Ele antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Fique de pé em nome de Jesus, amado. No caso de Cristo, a sua humildade contribuiu para a salvação, né? Então, graças à sua humilhação, dele ter feito o que fez, isso proporcionou a salvação de tantas pessoas. No caso da igreja, né, a humildade, ela contribuiria para a unidade da igreja. Então, nós não podemos escapar do assunto que Paulo vem trazendo desde o versículo 27, lá do primeiro capítulo. Ele vem discorrendo sobre, né, olha, eu quero encontrar vocês lutando juntos, uma só alma, pela fé evangélica, né, eu quero ver. E quando chega no capítulo 12, ele fala novamente. É onde a gente percebe que tem esse problema, né, da unidade estar sendo prejudicada. Por quê? Porque algumas pessoas queriam agir pensando em si mesmas. Queriam agir com orgulho, não com humildade. Pensando em si mesmos, não pensando no outro. Então ele traz o exemplo de Cristo. Querido Pai, em nome do Senhor, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque nos deixas claramente um exemplo. Se tu, Senhor, sendo Deus, te fizeste servo, deliberadamente por tua própria escolha e vontade, te submetesse a ser humilhado, ridicularizado, injustiçado. Por que, Senhor, nós não podemos também nos humilharmos? Por isso bem diz a tua palavra, humilhai-vos debaixo
da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Que a tua palavra, Senhor, seja plantada em nosso coração, e que teu Espírito Santo também ao nosso coração ministre. Que essa palavra, Senhor meu Deus, ela produza. O teu tratamento em nossas vidas, em grande parte, nos leva a sermos humildes. E como é difícil muitas vezes, Deus, esse caminho, mas Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, e Tu sabes nos conduzir neste caminho. Não permitas, Pai, que venhamos agir por vanglória, por orgulho, mas que possamos olhar para Cristo, que possamos ter em nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo. Leva-nos, ó Deus, na Tua paz. Queremos sair daqui, Senhor, em paz. Em paz. Obrigado, Senhor, porque nos dás o grande exemplo. Não és aquele Deus distante, assentado tão somente no trono e ordenando todas as coisas como efetivamente Tu fazes. Mas Tu és aquele Deus que deixaste o Teu trono de glória e vieste a este mundo para também se humilhar. Que o Teu Espírito Santo gere dentro de nós esse mesmo sentimento. Que estejamos disponíveis e dispostos, Pai, a sermos também humildes. E assim manifestarmos o caráter de Cristo, que é manso e humilde de coração. Leva-nos na Tua graça e na Tua paz, nós oramos. Amém e glórias a Deus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, vá na paz do Senhor. Tenha uma boa noite de descanso. Amém? Vá em paz.